Bom, pessoal, voltando aqui com o vídeo agora sobre um exemplo de um problema que envolve uma inequação exponencial, seja uma inequação que envolve a função exponencial. Beleza, pessoal? Esse problema aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, fala do seguinte: em uma cultura bacteriana, há inicialmente 400 milhões de bactérias do tipo X e 400 bactérias do tipo Y. Aí ele vai falar: a cada hora, muito importante isso, a cada hora aproximadamente, a população de X cai pela metade, enquanto que a população de Y dobra de tamanho. Aí ele vai perguntar o seguinte: o total de bactérias dessa cultura ficará abaixo de 1 milhão durante cerca de quanto tempo? Bom, essa pergunta não é uma pergunta muito fácil de resolver, mas primeiro, para a gente começar a resolver essa pergunta, vamos fazer uma pergunta mais simples. Como que eu posso modelar o número de bactérias X e Y à medida que o tempo passa? Vamos lá. Eu sei aqui que ele fala para a gente que, inicialmente, a população das bactérias do tipo X, elas começam com 400 milhões. Assim. E ele vai falar para a gente que a cada hora que se passar, a gente vai ter que a população de X vai caindo pela metade. Por exemplo, passou uma hora, esses 400 milhões eu tenho que dividir por 2. Passou mais uma hora, tenho que dividir por 2 de novo. Ou seja, passaram-se 2 horas, eu dividi por 2 duas vezes. Passou mais uma hora, ou seja, agora temos 3 horas desde o início. Vou ter que dividir por 2 novamente. Estão vendo o que está acontecendo? Para cada hora que se passa, eu estou dividindo por 2. Então a gente pode modelar essa funçãozinha assim. A população da bactéria do tipo X, depois de um tempo t horas, eu vou ter, vai ser 400 milhões divididos por 2 elevado a t. Lembrando que para cada hora que se passa, eu tenho que ir dividindo por 2. De uma maneira razoavelmente similar, a gente pode fazer também a modelagem para as bactérias do tipo Y. Tá? Inicialmente a gente vai ter 400 bactérias do tipo Y, aí vai acontecer o quê? Passou uma hora, essa quantidade de bactérias vai dobrar, passou uma outra hora, ou seja, completaram-se 2 horas do início, vou ter que dobrar de novo. Se passar mais uma hora, ou seja, chegamos no estágio de 3 horas, vou ter que dobrar de novo. Tá vendo o que está acontecendo? Para cada hora que se passa, eu estou multiplicando por 2. Então, portanto, a minha população dessa bactéria do tipo Y para um instante de tempo t vai ser simplesmente os 400 iniciais multiplicados por 2 elevado a t. Tá? Então a pergunta como era mesmo? Vamos lá. O total de bactérias nessa cultura ficará abaixo de 1 milhão durante quanto tempo? Bom, vamos pensar o seguinte. Qual que vai ser o total de bactérias nessa população para qualquer tempo t? A gente tem que somar essas duas expressões do número de bactérias, tanto do tipo X, tanto do tipo Y. Então a gente vai encontrar o seguinte: o número total de bactérias para qualquer instante de tempo t vai ser 400 milhões dividido por 2 elevado a t, mais 400 vezes 2 elevado a t, e a condição que ele quer é que esse número total de bactérias, aqui desta soma dos números das dois tipos de bactéria, tem que ficar abaixo de 1 milhão, ou seja, esse número de bactérias tem que ser menor do que 1 milhão. Vixe, professor, agora tá dando para ver que os números que a gente vai estar trabalhando agora nesse problema vão ser números bem grandes. E você tem razão. Mas a gente pode dar uma simplificada para esses números que são grandes ficarem números um pouquinho menores. Vamos perceber que tanto 400 milhões quanto o 1 milhão são dois números que são divisíveis por 400. Então é conveniente a gente passar e dividir a inequação como um todo por 400. Bom, 400 milhões dividido por 400, eu sei que isso vale 1 milhão. Ou seja, 1 milhão dividido por 2 elevado a t, mais 400 por 400 dá 1, então mais 2 elevado a t, e isso vai ser menor do que 1 milhão dividido por 400. Bom,
1 milhão, eu posso cortar 2 zeros e 2 zeros também no 400, aí a gente encontra 10.000 dividido por 4. 10.000 dividido por 4 dá 2.500. Eu vou transformar esses números aqui nessa inequação em notação científica, porque vai ficar um pouquinho mais fácil da gente trabalhar mais para frente, tá? É o único motivo que eu vou falar para vocês que a gente vai fazer essa transformação. Bom, eu sei que 1 milhão é a mesma coisa do que 10 elevado à sexta potência. E eu também sei que 2.500 vai ser simplesmente 2,5 vezes 1.000, que é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 elevado à terceira potência. Assim. Então eu posso reescrever já com essas informações a minha inequação, que vai ser 10 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado a t mais 2 elevado a t menor que 2,5 vezes 10 elevado à terceira potência. Olha aqui que interessante, a gente tem um 2 elevado a t e 2 elevado a t, os dois igualzinho, bonitinho. O que é conveniente a gente fazer nesse caso? Se você viu o último vídeo, a gente fez uma mudança de variáveis. E a mudança de variáveis que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou chamar a minha nova variável de x e ela vai ser definida como 2 elevado a t. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver toda essa inequação nesta variável nova e depois a gente vai analisar os resultados dessa inequação. Nessa variável nova, a gente vai passar para a variável t, que é a variável que a gente tem interesse, que é o tempo na nossa inequação. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou fazer essa mudança de variáveis, só para deixar claro para vocês. E eu vou encontrar o seguinte, vai ser 10 elevado à sexta potência dividido por x, mais x vai ser menor que 2,5 vezes 10 elevado à terceira potência. Bom, como eu sei que o x é igual a 2 elevado a t, automaticamente eu sei que o x tem que ser um número maior ou igual a zero, pelas propriedades da potenciação. Então, o que eu vou ter? Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar por x nos dois lados da inequação. E assim eu encontro 10 à sexta mais x ao quadrado vai ser menor que 2,5 vezes 10 à terceira x. Beleza, pessoal? Então agora a gente pode continuar. Passando esse 2,5 vezes 10 à terceira vezes x para o lado esquerdo da inequação, a gente vai encontrar, já rearranjando os termos, o seguinte, x ao quadrado menos 2,5 vezes 10 à terceira x mais 10 elevado à sexta potência menor que zero. Olha que interessante o que a gente encontrou aqui, pessoal. Ó, o que é esse termo aqui, esses termos aqui da esquerda da inequação? É um polinômio do segundo grau. É um polinômio do segundo grau. E, como ele é um polinômio do segundo grau, eu automaticamente já sei que o gráfico dele vai ser uma parábola. Como eu sei que o gráfico dele vai ser uma parábola, eu preciso só fazer uma pergunta. Vamos olhar esse coeficiente aqui do x ao quadrado. Esse coeficiente do x ao quadrado é simplesmente igual a 1, e é um número positivo. Portanto, se eu for fazer um gráfico desse polinômio, eu sei que ele vai ser uma parábola, um sorrisinho feliz, né, com cavidade apontando para cima, bonitinho, tá? E, como eu sei que é um polinômio do segundo grau, eu vou ter duas raízes, né? Como eu vou ter duas raízes, eu posso resolver essas duas raízes, enfim, com a fórmula de Bhaskara, só um produto e assim por diante, a gente vai fazer isso. Mas mais do que isso, ó, o resultado desta inequação é perguntar para quais valores de x esse polinômio aqui dá resultado negativo, dá resultado menor que zero. Ou seja, para quais valores aqui desta reta x, esse polinômio aqui está dando valores negativos. E é muito claro para a gente, olhando aqui esse gráfico aproximado aqui do nosso polinômio, que os valores que a gente está interessado são aqueles que estão entre as duas raízes desse polinômio. Então, ó, é muito conveniente para a gente entender qual que vai ser esse intervalo aqui em que a população da bactéria vai ficar abaixo de 1 milhão, é muito conveniente a gente calcular essas duas raízes. Então aqui, ó, vou reescrever aqui essa equação do segundo grau aqui para a gente resolver aqui nessa outra página, que vai ser x ao quadrado menos 2,5 vezes 10 à terceira x mais 10 elevado à sexta potência
Agora, na realidade, eu estou interessado em calcular as raízes dela. Então, eu vou calcular essa equação. Agora, de fato, essa equação igual a zero. Esse polinômio igual a zero. Bom, vocês podem fazer essa continha por Bhaskara, mas aqui nesse vídeo, para ele não ficar tão longo assim, eu vou resolver pela soma e produto. Então, portanto, como eu já tenho aqui esse sinalzinho de menos aqui, eu já posso falar logo de cara que esse valor de 2,5 vezes 10 a terceira é a soma das raízes desse polinômio e que o 10 elevado à sexta potência vai ser o produto das duas raízes desse polinômio, tá? Um é a soma, o outro é o produto. Bom, vamos lá. De chute, eu vou já dar a dica para vocês, já qual que são as duas são os dois x que são raízes desse polinômio, vão ser o seguinte, vai ser um dos x, que é este x aqui que eu vou chamar de x do início, que é esse que está mais à esquerda, e o outro que vai ser o x do final. Bom, esse x do início, ele vai ser 0,5 vezes 10 a terceira. E o outro x, que é raiz desse polinômio, que eu vou chamar de x do final, xf, ele vai ser 2 vezes 10 a terceira. Assim, tá? Então, o que a gente tem? O x inicial é 0,5 vezes 10 a terceira e o x final é 2 vezes 10 a terceira. Tá bom? Vocês podem conferir, ó, somando os dois, de fato, vai dar 2,5 vezes 10 a terceira, e fazendo a multiplicação dos dois, vocês podem ver, meio vezes 2 dá 1, e 10 a terceira vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 10 a sexta potência, beleza, a soma e o produto tá valendo, esses dois são, de fato, raízes do polinômio. Maravilha. Mas, ó, vamos lembrar o que significava o x, ó, vamos lembrar, o x, ele era a mesma coisa que 2 elevado a t, tá? O x era a mesma coisa do que 2 elevado a t. Então, ó, a gente pode pensar já o seguinte, ó, que esse valor aqui de x de início, ele vai ser, especificamente, ele vai ser o seguinte, ele vai ser 2 elevado ao t, nota que esse não é o x do início, então esse daqui vai ser 2 elevado ao primeiro instante de tempo em que essa população de bactérias é menor do que a soma da população de bactérias é menor do que 1 milhão. E eu sei que isso vai ser igual a 0,5 vezes 10 a terceira. A mesma coisa funciona aqui para o x final. Ou seja, esse x final ele é a mesma coisa do que 2 elevado ao último instante de tempo, ao instante de tempo final, em que a população dessas bactérias somadas dá menor do que 1 milhão. Ou seja, 2 elevado a esse tempo final é a mesma coisa do que 2 vezes 10 elevado à terceira. Maravilha. Só que, ó, vamos lembrar qual que era a pergunta aqui do enunciado. Ele pergunta qual que vai ser, durante quanto tempo essa população de bactérias vai ficar abaixo de 1 milhão. Só que se a gente notar, aqui a gente tem, ó, se a gente calcular, por exemplo, logaritmo na base 2, aqui a gente teria o quê? A gente teria o tempo do início e o tempo do fim. Mas esse não é exatamente o que o exercício quer. O exercício quer, na verdade, é o que vamos emprestar esse conceito da física, é o ΔT, ou seja, a duração de tempo em que essa população de bactérias está abaixo de 1 milhão, que é simplesmente, lembrando da física, o T final menos o T inicial. Só que o nosso exercício, do jeito que ele está, ele não dá essa resposta para a gente. A gente tem que caçar uma maneira de expressar o TF menos o TI. Mas a gente pode lembrar da seguinte propriedade de potenciação, que é a seguinte: se eu tenho um número A elevado à potência B, dividido pelo esse mesmo número A, mais elevado a uma outra potência C, eu sei que eu vou ter o seguinte: eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Dessa forma, essa propriedade aqui. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho 2 elevado ao TI e 2 elevado ao TF, eu simplesmente vou fazer a divisão do 2 elevado ao TF pelo 2 elevado ao TI. Da seguinte forma, ó, se eu posso pegar 2 elevado a TF dividido por 2 elevado a TI, que vai ser a mesma coisa, utilizando essa propriedade de exponenciação aqui. Vai ser igual a 2 elevado a TF menos TI, que é a mesma coisa que o meu ΔT, que é o que eu estou interessado. E isso vai ser igual, ó, já utilizando os resultados que a gente resolveu a partir das raízes do polinômio, desses dois,
vai ser, ó, 2 elevado a TF, eu sei que vale 2 vezes 10 a terceira. 2 elevado a TI é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a terceira. Posso cancelar os 10 a terceira e eu sei que, ó, 2 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 4 e 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Olha que beleza, ó, que a gente tem agora bases iguais na igualdade. O que a gente pode fazer? Simplesmente igualar os expoentes. Maravilha! Então a gente consegue concluir que o ΔT, que é essa duração de tempo que o exercício quer, ele vai ser simplesmente esse tempo final menos esse tempo inicial, que eu posso igualar como sendo igual a 2 horas. Lembrando que na nossa modelagem o tempo que a gente estava trabalhando estava na unidade de hora. Então, para resolver esse problema, a gente finalmente encontra que essa duração em que a quantidade de bactérias nessas colônias vão ser menor do que 1 milhão, é exatamente igual a esse tempo de 2 horas. Beleza? Então a gente continua no próximo vídeo, tá? Até a próxima.